Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional. E seguimos analisando o capítulo 23 do livro de Josué, onde ele, já idoso, aconselha ao povo a perseverar no caminho dos mandamentos do Eterno e se apegarem a Deus. Versículo 9 nos diz assim: Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até ao dia de hoje. Continuando a justificar o seu conselho a que os filhos de Israel não abandonassem o caminho da Torá, Josué relembra algo muito importante. Foi Deus quem deu a vitória a seu povo nas muitas batalhas, contra exércitos maiores e mais fortes, até aquele momento. Basicamente, o que ele dizia era que, desde o grande império do Egito até os moradores de Jericó e outras cidades, todos eles caíram não diante da força de Israel, mas diante da fé e confiança em Deus. Aqui vemos uma relação interessante com os versos anteriores, que apontam para não seguirmos os costumes dos povos que habitam entre nós. Em geral, os povos acreditam seu sucesso ao mérito próprio, ao esforço pessoal, como se tudo ocorresse naturalmente sem a permissão divina. O que tais pessoas não percebem é que diante do soprar da boca do Eterno que as coisas acontecem. E sua grandeza é infinita e insondável. Atente para o que diz o livro de Jó no capítulo 37, versículo 10. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. O profeta Isaías, por outro lado, nos dá uma dimensão do poder dos povos perante o Eterno. Capítulo 40, versículo 15, ele diz: Eis que as nações são consideradas por ele como a gota que cai de um balde, e como o grão do pó da balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Todas as nações são, perante ele, como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. É a esse Deus que Israel teme e serve. Isso faz com que alcancemos a compreensão de que nem o mais sábio dos homens pode fazer qualquer coisa se o próprio Deus não o permitir. Nações se engrandecem por vencer batalhas em guerras, seus líderes se julgam os maiorais, mas no fim, se Deus soprar, ele é capaz de fazer varrer as tais nações. Mesmo aqueles que dominaram sobre o povo de Israel, a Bíblia diz que isso só foi por permissão divina, e o próprio Deus há de julgar os povos que dominaram Israel. Joel, capítulo 3, versículo 2, nos traz uma profecia dizendo: Congregarei todas as nações, e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas, essas nações, espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Assim como nenhum povo foi capaz de resistir a Israel nos dias de Josué, assim como a grande fortaleza de Jericó caiu diante de um toque de chofar, qualquer nação ou povo só está em alta ou em baixa porque o Eterno permite. Com essa compreensão, a nossa capacidade de nos mantermos humildes aumenta, porque não teremos sonhos de grandeza, sentimentos de superioridade ou arrogância, coisas típicas dos demais povos. Se eu tenho um carro, ele não faz de mim melhor do que ninguém, mas é porque Deus teve misericórdia de mim e me concedeu tal bem. Se eu moro numa casa belíssima, numa mansão, isso não me torna um grande conquistador. Deus pode dar e pode nos tirar tudo, em um simples estalar de dedos. Lembremos-nos do que aconteceu com o próprio Jó, que era rico, tinha família estável, tinha saúde, tinha muitos bens. No instante em que Deus se ausenta e permite que a fé de Jó fosse provada, ele simplesmente perde tudo. Não foque a sua vida em conquistas materiais ou coisas terrenas como beleza física, um corpo musculoso, pois com um simples vírus tudo pode ser desfeito. A grande conquista das nossas vidas é a sabedoria de aproveitarmos o nosso tempo para nos dedicarmos a uma comunhão plena com Deus.
Fiquemos com as palavras do rei Davi no Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Queira intimidade com Deus. E aí você já sabe, comece tendo diariamente ao menos 5 minutos com o Criador. Shalom.